tecendo a teia, no seu texto de conteúdo, de significados, de mensagens que Jesus está dando para os religiosos, para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para os discípulos. Mas eu acho importante aqui, só para que os irmãos tenham essa visão, falar sobre dois momentos aqui do texto. Primeiro, os irmãos vão ver que na leitura, os discípulos de Jesus perguntam assim: quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu desse jeito para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Havia uma corrente de pensamento naquela época em que, se os pais pecassem, o pecado era transferido para os filhos. E aí Jesus derruba essa teoria, dizendo isso: nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Aí alguém podia dizer: bem, se os pais deles não pecaram, ele pecou, por isso que ele está doente, ele está cego. Mas Jesus diz: nem os pais dele pecaram e nem ele pecou. Então, quando você ouvir por aí, quando você ouvir alguém dizendo assim: ó, isso aí é consequência do pecado, ó, ele está assim, ele está em pecado, você pode dizer assim: não, isso não é verdade. Jesus diz que nem os pais dele pecaram, nem ele. Ou seja, o pecado, ele não traz esse tipo de maldição sobre a vida da pessoa. Foi isso que Jesus quis dizer. O segundo pormenor desse texto é que Jesus, embora a gente às vezes não queira receber isso, Jesus era bastante irônico nas coisas que ele fazia. Por exemplo, tinham outros lugares para que Jesus mandasse o servo lavar o rosto. Lá em Jerusalém não tinha só um tanque. Jesus poderia ter mandado o servo se lavar em qualquer outro tanque, mas ele faz questão de dar a seguinte ordem: lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviar. Do tanque de Siloé, a água brotava, o tanque de Siloé corria por baixo de um canal subterrâneo e chegava em Jerusalém. Quando o rei deu o nome de enviado, ele quis dizer o seguinte: as águas são enviadas do tanque para nós dentro de Jerusalém. Aí Jesus diz para o servo assim: vai lá no tanque de Siloé. Por quê? Porque Jesus, com aquele gesto, está dizendo assim: eu sou o enviado de Deus até você. Deus me enviou com o seu Filho para salvar vocês. Ou seja, Jesus era enviado para toda Jerusalém, para toda a humanidade. E ele é a fonte de onde jorra a água para a vida que Jerusalém não tinha, que a sociedade daquela época não tinha. Então nós temos dois detalhes aí no texto, entre tantos outros que nós podemos observar, só para a gente ver a riqueza com a qual João escreve, nos ensinando tantas lições preciosas como essa que nós aprendemos aqui no texto de João capítulo 9. Tá bom, irmãos? Acho que agora a gente entra de uma forma pelo menos mais confortável, para entender o que está acontecendo aí no texto de João capítulo 9, de 1 a 12. Vamos ler? Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?
Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Amém. Amém. E essa não foi a primeira vez que esse homem precisou ficar contando essa história, não, tá?